Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas, o primeiro canal de podcast sobre medicina nuclear, criado por médicos nucleares, usando diversas ferramentas de inteligência artificial, dedicado a todos os que querem explorar os segredos e avanços desta fascinante área da medicina. Somos João Bruno de Oliveira e Luiz Guilhermo Roncallo e estamos aqui para desmistificar a medicina nuclear, compartilhar conhecimento de ponta e trazer as últimas novidades diretamente para você. Imagine um espaço onde a inteligência artificial se une à expertise médica para criar conteúdo claro, preciso e acessível. Aqui vamos falar desde os princípios básicos até as tecnologias mais avançadas, como PET-CT, terapias com radiofármacos e diagnósticos de precisão. Quer você seja um profissional da saúde, um estudante ou simplesmente alguém curioso sobre como a medicina nuclear está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, este é o lugar para você. Juntos vamos explorar casos clínicos intrigantes, discutir pesquisas inovadoras e responder às suas perguntas sobre essa especialidade que une ciência, tecnologia e cuidado ao paciente. Então prepare seus fones de ouvido, porque no Nuclear IA Alagoas, a medicina do futuro está ao seu alcance. Vamos começar essa jornada? Aperte o play, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta aventura pela medicina nuclear, porque aqui, conhecimento e inovação andam de mãos dadas. No nosso episódio de hoje, vamos conversar sobre a cintilografia renal estática. E aí, Luiz, tudo certo por aí? Mais um dia corrido no serviço? Fala, Bruno. Tudo na correria de sempre, você sabe como é. Acabei de liberar uns laudos de cintilografia renal dinâmica e fiquei pensando em como a gente ainda usa tanto a estática, né? Principalmente para as crianças. É verdade. A cintilografia renal estática, ou com DMSA, ácido dimercaptosuccínico, continua sendo uma ferramenta fundamental, especialmente na avaliação do parênquima renal. Não podemos esquecer que ela nos dá informações valiosas sobre as células glomerulares. Sim, isso é claro, mas às vezes me pergunto se não estamos pedindo DMSA em excesso, principalmente quando o ultrassom inicial parece normal. Vi um comentário em um dos artigos que falava sobre isso em crianças com ITU febril. Olha, essa é uma discussão antiga. O ultrassom é bom para rastreamento de anomalias genitourinárias, incluindo o refluxo vesicoureteral, RVU, mas a sensibilidade dele para detectar graus menores de RVU e principalmente cicatrizes renais é limitada. O DMSA ainda é considerado o padrão ouro para detectar pielonefrite aguda, PNA, e suas sequelas parenquimatosas, apesar de ter suas limitações. Entendi. E falando em pielonefrite, como você costuma ver os achados no DMSA? Aquelas áreas de hipocaptação do radiofármaco correspondendo às áreas de inflamação ou cicatriz, né? Exatamente. A intensidade da captação do DMSA em cada rim reflete a função glomerular local. Uma área com menor captação sugere perda de néfrons funcionais, seja por uma infecção aguda ou por uma cicatriz prévia. E é importante lembrar de avaliar não só a presença dessas áreas, mas também a distribuição do radiofármaco no córtex renal como um todo. Uma distribuição heterogênea pode ser um sinal sutil de lesão parenquimatosa. E quanto à preparação do paciente? Tem alguma recomendação específica para o DMSA? Basicamente, uma boa hidratação antes e depois da injeção do radiofármaco é sempre recomendada. Isso ajuda na eliminação do material não ligado e melhora a qualidade da imagem. Geralmente pedimos para a criança beber bastante água antes do exame. A aquisição das imagens costuma ser feita entre 2 e 6 horas após a injeção intravenosa do DMSA. Esse tempo permite uma boa captação cortical do traçador. Ah, sim, lembro disso. E a dose do radiofármaco? Existe alguma diretriz para otimização em pediatria? Com certeza, em pediatria,
A otimização da dose é crucial para minimizar a exposição à radiação. A dose administrada é geralmente calculada com base no peso corporal da criança. Existem recomendações de sociedades como a Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging sobre otimização de dose, e é importante estarmos atualizados com essas diretrizes. Falando na aquisição das imagens, quais projeções você considera essenciais? O padrão geralmente inclui projeções posteriores, anteriores e oblíquas posteriores, direita e esquerda. A projeção posterior é fundamental para avaliar a função renal relativa e identificar defeitos corticais. As oblíquas podem ajudar a localizar melhor as lesões, principalmente aquelas mais periféricas. A anterior pode ser útil em casos de rins ectópicos. Em alguns centros, a aquisição SPECT, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, com CT integrada SPECT-CT, está se tornando mais comum, pois oferece uma avaliação tridimensional da distribuição do traçador e uma melhor correlação anatômica. Sim, o SPECT-CT parece bem interessante para refinar a avaliação, especialmente em casos mais complexos ou com anatomia atípica. Vi um estudo que comparava o SPECT com a imagem planar na avaliação da função renal diferencial, e parecia haver vantagens no SPECT. Exatamente. O SPECT pode oferecer uma quantificação mais precisa da função renal diferencial, pois minimiza a sobreposição de estruturas e permite uma melhor definição das regiões de interesse, ROIs. No entanto, ainda é mais demorado e requer equipamentos específicos. E como você define as ROIs para calcular a função renal relativa? Tem alguma técnica específica? Geralmente desenhamos ROIs que englobam todo o parênquima renal em cada projeção. Para a função renal relativa, usamos a contagem de cada rim em relação à contagem total dos dois rins. Em casos de rim ectópico, é importante ter cuidado com a sobreposição de atividade de outros órgãos. Alguns autores recomendam o uso da média geométrica das contagens nas projeções anterior e posterior para uma estimativa mais precisa nesses casos. Recentemente, há ferramentas de segmentação automática baseadas em algoritmos que prometem extrair a região renal de forma mais eficiente e precisa, inclusive em casos de ectopia, evitando a correção manual de ruído de fundo e atenuação. Interessante essas ferramentas automáticas. A padronização na definição das ROIs e no cálculo da função relativa é algo que sempre me preocupa, justamente para reduzir a variabilidade interobservador. Você tocou em um ponto crucial. A reprodutibilidade interobservador na interpretação da cintilografia renal estática é fundamental. Estudos têm mostrado que a concordância entre diferentes observadores é geralmente boa para lesões parenquimatosas claras, mas pode diminuir em casos com alterações mínimas ou negativas. A padronização dos critérios de interpretação e da terminologia nos laudos é essencial para melhorar a consistência e a objetividade dos relatórios. Sim, vejo que alguns grupos têm proposto sistemas de graduação para descrever as alterações parenquimatosas, o que poderia ajudar nessa padronização. Exato. A adoção de sistemas de graduação bem definidos para descrever a extensão e a gravidade dos defeitos corticais pode aumentar a concordância entre os observadores e facilitar a comunicação com o médico solicitante. E quanto às indicações clínicas mais comuns para o DMSA? Além da avaliação de pielonefrite e cicatrizes, em que outras situações você o utiliza? As principais indicações incluem detecção e avaliação de cicatrizes renais após pielonefrite ou refluxo vesicoureteral, avaliação da função renal diferencial, especialmente em casos de hidronefrose unilateral, duplicidade pieloureteral ou outras anomalias congênitas. Investigação de rins ectópicos ou rim em ferradura
para avaliar a localização, morfologia e função relativa. A avaliação do parênquima renal pós-trauma. Em alguns casos, pode ser utilizado para diagnóstico diferencial de massas renais, embora outras modalidades de imagem, como a TC e a RM, sejam mais comumente utilizadas para essa finalidade. Há relatos do potencial uso do DMSA para cirurgia radioguiada em displasia renal pediátrica, auxiliando na identificação e ressecção de tecido displásico não funcionante. Interessante o uso na displasia renal. E como você diferencia, por exemplo, uma cicatriz de uma área de pielonefrite aguda no DMSA? Essa é uma distinção que pode ser desafiadora apenas com uma cintilografia. Geralmente, na pielonefrite aguda, a área de hipocaptação tende a ser mais extensa e pode haver um padrão lobar. Além disso, o quadro clínico do paciente com PNA é geralmente agudo, com febre, dor lombar e outros sintomas de infecção urinária. Em casos de cicatriz renal, a área de hipocaptação tende a ser mais focal e pode haver um histórico de ITUs de repetição ou RVU. A comparação com exames anteriores é muito útil para identificar alterações novas ou persistentes. E quando solicitar o DMSA em relação ao episódio de ITU, existe um tempo ideal? Bruno, o ideal é realizar o DMSA algumas semanas ou meses após a resolução do episódio agudo, geralmente 4 a 6 meses, para diferenciar as alterações inflamatórias transitórias das cicatrizes permanentes. Realizar o exame durante a fase aguda pode superestimar a extensão da lesão parenquimatosa. Entendi. E em relação à cintilografia renal dinâmica com DTPA ou MAG3, qual a principal diferença na informação que o DMSA nos fornece? A cintilografia dinâmica é mais focada na avaliação do fluxo sanguíneo renal e da função excretora, incluindo a taxa de filtração glomerular, TFG, e o trânsito do radiofármaco pelas vias urinárias. Ela é fundamental para avaliar obstrução do trato urinário, hipertensão renovascular e para monitorar rins transplantados. Já o DMSA nos dá um retrato da função do parênquima renal naquele momento, refletindo a massa de néfrons funcionais. Portanto, são exames complementares que avaliam diferentes aspectos da função renal. Em algumas situações, como na investigação de RVU, ambos podem ser solicitados para avaliar tanto a presença de refluxo quanto as sequelas parenquimatosas. Sim, faz sentido. E falando em refluxo, qual o papel do DMSA na investigação de crianças com RVU? O DMSA não é usado para diagnosticar o RVU em si. O uretrocistograma miccional, VCUG, é o exame de escolha para isso. No entanto, o DMSA é crucial para avaliar a presença de lesão parenquimatosa, pielonefrite, associada ao RVU e para identificar cicatrizes renais que podem se desenvolver a longo prazo. Crianças com RVU de alto grau têm maior risco de desenvolver pielonefrite e cicatrizes, e o DMSA pode ajudar a identificar aquelas com maior dano renal. Alguns estudos compararam a urografia por ressonância magnética com o DMSA na identificação de defeitos parenquimatosos em crianças com RVU. E na avaliação de doadores de rim para transplante, o DMSA ainda tem um papel importante? Tradicionalmente, sim. A função renal diferencial avaliada pelo DMSA era considerada importante para determinar a contribuição de cada rim para a função renal total do doador. Em casos de discrepância de tamanho entre os rins, ou quando a função renal global do potencial doador está próxima do limite aceitável, a avaliação da função diferencial com DMSA era recomendada. No entanto, há uma tendência crescente de evitar a cintilografia renal em doadores e utilizar a volumetria renal por TC ou RM como alternativas não invasivas e confiáveis para avaliar a função renal diferencial e prever a função renal pós-doação.
Alguns estudos mostram boa correlação entre o volume renal medido por TC e a função renal diferencial avaliada por DMSA. Essa mudança de paradigma me parece interessante. A volumetria por imagem se torna mais uma ferramenta importante na avaliação pré-transplante. Exatamente. E no contexto de receptores de transplante renal, a cintilografia renal dinâmica com MAG-3 é mais comumente utilizada para avaliar o fluxo sanguíneo e a função do enxerto. No entanto, em algumas situações pós-transplante, o DMSA poderia teoricamente ser usado para avaliar a função parenquimatosa do rim transplantado, embora a cintilografia dinâmica geralmente forneça informações mais relevantes sobre complicações como rejeição ou necrose tubular aguda nos primeiros dias após o transplante. Um estudo, inclusive, avaliou o valor de duas cintilografias renais consecutivas pós-transplante e não encontrou valor adicional da segunda cintilografia na avaliação da função do enxerto. Entendi. E quanto à interpretação dos resultados quantitativos do DMSA como a função relativa, quais são os valores de referência que você utiliza? Geralmente, consideramos uma diferença de até 10% na captação entre os dois rins como normal. Uma diferença maior pode sugerir uma disfunção unilateral. No entanto, é crucial correlacionar esses dados quantitativos com a avaliação visual das imagens. Um rim pode ter uma função relativa ligeiramente reduzida, mas sem defeitos corticais visíveis, o que pode ser uma variação normal ou uma alteração funcional sutil. O laudo deve sempre descrever tanto os achados visuais quanto os dados quantitativos. Alguns laboratórios fornecem intervalos de referência para a função relativa, o que pode ser útil. Sim, a integração da informação visual e quantitativa é fundamental para um laudo preciso. E como você estrutura o laudo do DMSA? Quais informações não podem faltar? Um laudo completo de cintilografia renal estática deve incluir identificação do paciente e informações clínicas relevantes, radiofármaco utilizado e dose administrada, descrição do protocolo de aquisição das imagens, projeções, tempo de aquisição, avaliação visual das imagens, descrevendo a morfologia dos rins, a distribuição do radiofármaco no parênquima e a presença de áreas de hipocaptação, localização, tamanho, intensidade. Dados quantitativos, incluindo a função renal relativa de cada rim em porcentagem. Comparação com exames anteriores, se houver. Impressão diagnóstica, resumindo os achados e sua possível significância clínica, respondendo à questão clínica do exame. Recomendações, se aplicável, por exemplo, acompanhamento outros exames. Ótimo! Essa estrutura me parece bem completa. E em relação a artefatos ou limitações do método, o que devemos ter em mente ao interpretar um DMSA? Algumas limitações importantes incluem: a resolução espacial do DMSA é limitada em comparação com outras modalidades como a TC e a RM, o que pode dificultar a detecção de lesões muito pequenas. A interpretação é subjetiva em certa medida, especialmente em casos com alterações sutis. A função renal global do paciente pode influenciar a captação do DMSA, tornando a interpretação da função relativa mais complexa em pacientes com insuficiência renal significativa. Em casos de duplicidade pielo-ureteral, a sobreposição das unidades pode dificultar a avaliação da função individual de cada polo. A hidratação inadequada pode afetar a qualidade da imagem. Artefatos de movimento podem degradar a imagem. Sim, lembro de casos com duplicidade, em que a avaliação da função de cada polo era bem desafiadora. Nesses casos, o SPECT-CT pode ser particularmente útil para separar as unidades
e fornecer uma avaliação mais precisa da função de cada polo. E quanto a novos radiofármacos ou técnicas emergentes na cintilografia renal estática? Há alguma novidade no horizonte? A pesquisa na área de radiofármacos renais continua. Alguns estudos têm explorado o uso da etilenedicisteína, EC, como uma alternativa ao DMSA, com resultados comparáveis na detecção de cicatrizes e na avaliação da função cortical diferencial. Uma vantagem potencial do EC é a possibilidade de obter informações funcionais e morfológicas em um único exame, reduzindo o tempo, o custo e a exposição à radiação para a criança. No entanto, o DMSA ainda é o agente mais amplamente utilizado para avaliação estática. Novas técnicas de processamento e quantificação de imagens, como as que utilizam inteligência artificial, também podem surgir no futuro para auxiliar na interpretação e padronização da cintilografia renal estática. A PET com novos traçadores renais também está sendo investigada e pode, no futuro, oferecer informações funcionais mais detalhadas. Por exemplo, o uso de girentuximab marcado com zircônio 89 demonstrou acurácia na identificação de carcinoma de células claras renais. Essas novas tecnologias parecem promissoras. A combinação da informação funcional da medicina nuclear com a precisão anatômica de outras modalidades, como o SPECT-T e potencialmente a PET-T, pode realmente aprimorar a avaliação renal. Sem dúvida. Mas, por enquanto, a cintilografia renal estática com DMSA continua sendo um exame valioso e amplamente disponível para avaliação do parênquima renal, especialmente em pediatria. Dominar os aspectos técnicos, as indicações clínicas e a interpretação dos resultados é fundamental para oferecermos laudos de qualidade que auxiliem no manejo adequado dos nossos pacientes. E a padronização dos protocolos e dos critérios de interpretação é um esforço contínuo que devemos buscar para aumentar a confiabilidade e a utilidade clínica do método. Concordo plenamente, Bruno. Foi um ótimo bate-papo para revisar os pontos importantes da cintilografia renal estática. Sempre bom trocar ideias sobre a nossa prática. Igualmente, Luiz, até a próxima. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que este episódio tenha sido informativo e inspirador. Se você gostou, compartilhe, siga o podcast e fique ligado para mais conteúdos como este. Cuide-se e até o próximo episódio.